Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus aqui mais uma vez estamos para fazer uma live. Eu estou mostrando aqui na minha camiseta o símbolo da Sociedade Espírita Casa de Francisco, né? Lar de Clara. Hoje falaremos sobre um dos princípios básicos do Espiritismo, né? Nós sabemos que a doutrina espírita ela é constituída de 5 princípios básicos, primordialmente, né? Que é a existência de Deus. 2, a imortalidade da alma. A comunicabilidade dos espíritos. A reencarnação ou pluralidade das existências. E, por fim, a pluralidade dos mundos habitados, né? Que é aquela palavra de Jesus quando ele dizia que há muitas moradas na casa de meu pai. E a gente entende que são os mundos habitados, né? Essa diversidade de mundos. Então, esses princípios básicos é que formam o corpo, a base da doutrina espírita, cuja definição é uma doutrina filosófica, de base científica, de bases científicas e consequências ético-morais, né? Essa definição ela já foi refeita por Kardec e ela consta lá na Obras Póstumas, né? Que já foi um livro pós-morte de Kardec. Muito bem. Então nós hoje vamos falar do quarto princípio nessa relação que eu falei, ou seja, vamos falar sobre a reencarnação, certo? Então no capítulo 4 do livro do Evangelho, ele diz o seguinte, que esse princípio, a reencarnação, só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e por que ele está sobre a terra. E justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Porque, na verdade, essas anomalias, essas aparentes injustiças que nós, a nosso modo, da nossa maneira imperfeita de ver, elas são aparentes. Elas, na verdade, todas elas têm um motivo, têm uma razão de ser, cujo motivo é o nosso passado, né? Quando não, o nosso próprio presente, que é aquilo que dá razão para a nossa última live que nós falamos sobre os bem-aventurados, os aflitos. É isso que faz com que a gente encontre o sofrimento, que na verdade é um professor, né? O sofrimento não é para nós, na verdade, um castigo. A gente tem que procurar ver, o espírito ele procura ver com outros olhos para poder aprender a sofrer bem, não é? Para não perder o fruto desse sofrimento. Então, continuando, ele diz assim: sem o princípio da reencarnação, sem o princípio da pré-existência da alma e dessa pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso que muitas máximas do Evangelho elas se perdem, elas não encontram uma base lógica, né? A qual se encontra quando se tem por base a reencarnação. Então, por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Então, este princípio, ele é a chave que deve restituir seu verdadeiro sentido. Aqui é constando no texto. Continuando o texto, ele diz: os espíritos, aliás, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição. Então, meus irmãos, significa o que dizer com isso? Que a vida verdadeira é a vida espiritual. Essa nossa vida material, ela é tão somente passageira. É um momento onde nós estamos pondo em prática aquilo que nós nos comprometemos a fazer, porque dizem os espíritos
que é através da reencarnação que nós crescemos mais rápido, quando nós passamos a praticar os ensinamentos do Cristo, né? Porque, na verdade, a chave que pode nos tirar desse mundo de provas e expiações é a chave da prática da caridade, né? Só ela faz a gente ir para mundos melhores. Então ele diz assim: os espíritos no plano espiritual se reúnem pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente. Porque depois da sua reentrada na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual, se encontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, como se reúnem, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Por que isso? Porque, meus irmãos, tendo em vista as misérias da vida que a gente enfrenta, se nós viéssemos longe daqueles seres amados, daqueles que são caros aos nossos corações, a gente não ia conseguir dar conta da nossa tarefa, não. Não ia de jeito nenhum. Então, muitos desses amigos espirituais, dessa família espiritual, volta conosco na encarnação. Volta como um irmão, volta como um amigo. Não precisa nem ser da família consanguínea. E volta como um pai, volta como uma mãe, volta como um filho, né? Então, os espíritos sempre se procuram, tanto na vida espiritual quanto nesta aqui. E quando muitas vezes a gente vem para cá e eles não podem vir, por estar em alguma tarefa, eles ficam lá, lutando por nós, trabalhando por nós, vibrando por nós e nos dando conselhos através no momento do sono, que é onde é a porta onde nós nos retemperamos com os amigos espirituais, né? Então ele continuando aqui diz assim: se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva. Pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões, eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Então, meus irmãos, nós vimos aqui, só um trechinho aqui, sobre laços de família, né? Então, os laços de família, eles nunca se quebram. O verdadeiro amor, ele nos liga tanto na terra como nos liga no céu, né? Os interesses materiais, eles não nos ligam nem na terra nem no céu. Eles têm uma aparente ligação aqui na terra, mas eles são só interesses. Esses aí não são verdadeiros. O único interesse o único amor é o verdadeiro. É esse que nos liga e faz com que nós nos reencontremos na vida espiritual. Então, meus irmãos, nós temos uma pergunta aqui do nosso irmão Faulkner, que ele nos mandou, que foi a seguinte: tendo o indivíduo cometido um crime, como poderia ser esse resgate em um reencontro familiar? Pergunta do Faulkner, nosso irmão Faulkner. Tendo o indivíduo cometido um crime, como é que ele poderia resgatar esse crime em um reencontro familiar? Muito boa pergunta. Bom, porque a live é ao vivo, né? A live ela é uma transmissão ao vivo. Muito bom. Então, como é esse reencontro desses espíritos que eram inimigos? Porque, digamos que um matou o outro e eles vão... Eu lembrei aqui de uma historinha para a gente tentar responder essa pergunta, que é a seguinte. Haviam dois amigos que eram fazendeiros vizinhos, né?
fazendeiros vizinhos. E um deles tinha uma esposa muito bonita e jovem, o outro era solteiro. E naquela amizade, frequentando a casa do compadre, coisa e tal, o que era mais jovem, por indisciplina dele, começou a se apaixonar, não vigiou os pensamentos e começou a se apaixonar, criar uma paixão pela mulher do fazendeiro, pela mulher do compadre, né, a comadre. Ele chegou a um ponto de essa paixão aumentar tanto que ele resolveu matar o outro. Ele inventa um passeio, ele inventa uma pesca com o compadre. Ele sabia que o compadre não sabia nadar. E lá, ele, na pesca, ele empurra o compadre, bate com o remo, como se fosse um acidente, e ele cai do bote, cai daquele barquinho lá. E ele vem a se afogar. Ele chega em casa, na casa da viúva, né? Dando uma de bom moço, fazendo às vezes para dar todo aquele suporte que ela precisava naquele momento, aquele suporte moral. Tudo, claro, invenção, em que o objetivo dele era conquistar ela. E ele fez tanto isso e ajudou tanto que ela chegou a um determinado ponto de começar a pensar assim, por que não eu aceitar ele, os galanteios dele e me tornar a esposa dele, né? Depois de alguns meses, ela veio a pensar isso e, para resumir, eles contraíram matrimônio. Só que aquele espírito, aquele homem o compadre a quem ele matou, estava observando tudo e ele ficou muito revoltado. Mas como ele, tanto um como o outro eram pessoas que já tinham alguma evolução e os espíritos, para não, para não deixarem que aquele evento se tornasse um retardo ao adiantamento deles, né? Eu falo do adiantamento moral. O que é que eles fizeram? Resolveram reencarnar aquele que era o fazendeiro. Ele então volta a nascer como filho daquele que foi o seu algoz. A mulher ainda era nova. Só que na barriga o filho não suportava a presença do pai. Era chute, 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 o bebê chutava. Quando ele nasce, com mais ou menos 1 ano de idade, tinha chegado a época daquele homem desencarnar, aquele que foi o algoz. Mas como ele havia se tornado um homem muito bom para as pessoas que viviam às custas daquela fazenda, que a fazenda havia uma vila muito grande, com igrejas, era uma verdadeira mini cidade. E as pessoas se beneficiavam tanto da bondade daquele homem, que ele se tornou um homem muito bom. Ele era um homem bom, na verdade. Né? A falha dele foi ele ter cometido aquele crime. E então é dado um bônus, os espíritos dão um bônus, eu ouvi falar disso já, de bônus, de 10 anos para que ele permanecesse ainda na Terra. E ele então, nesse tempo, ele é o tempo que o filho passa a gostar dele. E o filho passa a amá-lo quando ele vem a desencarnar. Ele já estava quitado aquele débito. Então é assim que os débitos da vida passada com os dessa se quitam, meu irmão Faulkner. É pelo amor, como Paulo dizia. O amor cobre a multidão de pecados. Esse aí é um dos exemplos. Quando o filho chegar lá, voltar para a vida espiritual, que vê que aquele que foi o pai, que foi o algoz, foi aquele que depois se tornou o pai, já vai ter perdoado, né, aquilo que fez ele tanto sofrer e se revoltar. E assim é a reencarnação. Esse foi só um dos pequenos exemplos, porque a reencarnação é um tema que ela nos remete a desenvolver um assunto muito longo, que a gente poderia passar uma semana falando aqui e não terminava, né? Então, meus irmãos, esse foi o tema de hoje, muito rápido, né? 15 minutos. Amanhã vai ser a nossa irmã Yolanda Cristina. E boa noite para vocês. Que Jesus nos abençoe nesta noite mais uma vez. E fiquemos todos com Deus.